Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, é mais um Vale a Pena, nosso programa das sextas-feiras que rememora carreiras de personalidades expressivas, marcantes da nossa televisão, especialmente da nossa teledramaturgia. Nesta semana, uma grande atriz que é ídolo da minha geração, sem dúvida nenhuma, sem exagero eu posso falar isso, e que já provou muitas vezes o seu talento na televisão, em muitas novelas, em minisséries, no cinema, e é um grande nome do teatro paulista e brasileiro dos anos 70 para cá, seu período de atividade artística. Rosy Campos. Rosy Campos, ou Rose Campos, como a gente vê também alguns colegas pronunciando, se chama Rosângela Martins Campos. Ela nasceu aqui no estado de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista, no dia 30 de março de 1954. Portanto, daqui a pouco ela vai completar 68 anos de idade. Não parece, inclusive, quando a gente vai pesquisar sobre a vida, sobre a trajetória da Rosy Campos, você se surpreende até. Talvez porque muitos dos seus personagens sempre tenham transmitido uma ideia de uma jovialidade, de uma juventude propriamente, que a gente até se espanta, no bom sentido, ao ver que a atriz nasceu em 1954. Mas ela viveu pouco tempo na cidade de Bragança Paulista. O pai dela tinha uma farmácia, era farmacêutico, e seguiu para Bragança Paulista naquele fim de anos 40, começo de anos 50, porque a região estava prosperando, estava indo muito bem, tinha uma pujança econômica na região de Bragança Paulista, e a família então estabeleceu-se ali com uma farmácia. Mas quando a pequena Rosângela tinha 7, 8 meses, já se mudou com os seus familiares para São Paulo. E viveu em São Paulo aí a sua vida estudantil, acadêmica, e iniciou-se na atividade artística na cidade de São Paulo. Convido você a ver os nossos outros vídeos aqui, muitas personalidades nós já homenageamos no Vale a Pena. Recentemente, Adriana Esteves, Regina Duarte, José de Abreu, Arlete Salles, entre muitos outros. E temos também os outros programas da semana, além, claro, dos programas dos meus amigos a Cacá, o Cadu, o Cristiano, que você pode acompanhar aqui no canal do Observatório da TV. Inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, comente aqui, sugira temas, certo? Pois bem, quando em São Paulo, onde ela cresceu, Rosy Campos passou cerca de 10 anos estudando num colégio católico de freiras, o Ginásio Rainha da Paz. E no final da sua adolescência, começou a estudar no Colégio de Aplicação da USP, que foi sua porta de entrada para, na Universidade de São Paulo também, ingressar na vida universitária como estudante da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, onde ela se formou em jornalismo. Começou a trabalhar como jornalista, embora já desde a vida estudantil como universitária e de jornalismo, ela atuasse num grupo amador, podemos assim dizer, o GTECA, composto ali por alunos da USP, da ECA, eminentemente. E seus contemporâneos de faculdade, todos ou quase todos, se tornaram figuras muito importantes para o público em geral, graças à sua atuação nas comunicações e na própria televisão. Alguns dos contemporâneos de Rosy Campos na USP são Valcir Carrasco, Matinas Suzuki Júnior, Caio Túlio Costa, Silvia Popovic, para citar apenas alguns exemplos. A atriz conta que nessa transição de um colégio onde ela passou 10 anos, um colégio de freiras, para o colégio de aplicação, que era muito mais progressista, politizado, enfim, ela aprendeu diversas coisas que modificaram o seu modo de enxergar o mundo, porque num colégio de freiras você aprende que, por exemplo, nós viemos de Adão e Eva, etc. É uma visão muito mais religiosa e conservadora do que uma visão científica, racional, que leva em conta fatores mais palpáveis, digamos assim. E isso colaborou, claro, para que ela optasse por uma profissão como a de jornalista, como a de profissional de comunicações. Atuou
como jornalista durante alguns anos, como assessora da gravadora Som Livre, por exemplo, assessora de imprensa por cerca de 5 anos, enquanto trilhava os seus primeiros passos na carreira de atriz de teatro também. Depois do Geteca, ela participou de outros grupos de teatro que foram muito importantes para a cena teatral de São Paulo, especialmente, entre os anos de 70 e 80, como o grupo Mambembe, o Circo Grafite e o Teatro do Ornitorrinco, ao lado de Cacá Rossetti. Nesse grupo, Rosi participou, na segunda metade dos anos 80, de uma peça que até hoje é muito relembrada pela crônica teatral, fez história, fez um grande sucesso e teve apresentações, inclusive, em outros países, com texto a partir do texto original de Alfred Jarry, chamada Ubu, na qual o próprio Cacá Rossetti tinha uma participação muito destacada, claro. E, além disso, outras peças que ela vinha fazendo desde os anos 70, de grupo em grupo, foram Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu, de Carlos Alberto Sofredini, Almanac Brasil, A Noite dos Assassinos, Você Vai Ver o que Você Vai Ver e muitas outras. Pois bem, na televisão, Rosi Campos fez algumas participações em poucas novelas, inclusive, na década de 70. Ela participou, por exemplo, de Cavalo de Aço, de Walter Negrão, na TV Globo, em 1973, e também na TV Globo O Casarão, de Lauro César Muniz, de 76, e Chega Mais, de Carlos Eduardo Novaes, em 1980. Mas a sua dedicação ao teatro, que era e ainda é uma grande paixão, a vida de jornalista, que ela levou por muito tempo, e também alguns trabalhos em cinema que foram surgindo, acabaram levando Rosi a uma vida mais frequente como atriz de televisão apenas na década de 90. Em 1990, propriamente, outra vez trabalhando com Carlos Alberto Sofredini e agora também com Walter Avancini, a atriz esteve no elenco de Brasileiras e Brasileiros, uma novela do SBT, na qual ela viveu a personagem Clarice. Essa novela tinha no seu elenco também, por exemplo, Edson Celulari, Carla Camurati, Lucélia Santos, Rubens de Falco, Laerte Morrone, Neila Torraca, Fulvio Stefanini, Jaqueline Laurence, entre outros, e ingressou no elenco da TV Globo de maneira fixa, fazendo vários trabalhos a partir da segunda metade dos anos 90. Em 95, ela viveu a Regininha, salvo engano da minha parte, amiga da Vivi, a Cristiane Torlone, numa novela do Antônio Calmon dirigida por Wolf Maia, Cara e Coroa, uma novela das 7. Mas, na primeira metade dos anos 90, a atriz teve uma participação especial, bastante destacada, na novela Éramos Seis, no SBT, em 1994. Novela de Silvio de Abreu e Rubens Evald Filho. Ela viveu a Paulette, a dançarina, enfim, a amante do Zeca, que era o papel do Osmar Prado. E antes dessa novela, ela gravou, a exibição foi contemporânea à novela, mas antes da novela ela gravou para a TV Cultura aquele que é o personagem que faz com que ela seja um ídolo da minha geração, como eu citei no início do nosso programa. Com seus 5.999 anos de idade, a bruxa Morgana, a feiticeira Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum, essa criação do Karl Hamburger e do Flávio de Souza, marcou a minha geração e outras que têm vindo aí nesses quase 30 anos já do programa. Morgana era tia-avó do Nino, o papel do Cássio Escapim, e contava histórias para nós, os telespectadores, com a parceria da sua gralha de estimação, a Adelaide, que nos faziam compreender muitas coisas, especialmente da nossa história, já que ela havia vivido tanto, quase 6.000 anos, né? E havia presenciado, testemunhado diversas passagens muito importantes da história da humanidade, da história universal. Então, a Morgana era uma figura muito simpática, embora muito poderosa, e também inspirasse até algum medo devido aos seus grandes poderes, nessa fantasia tão gostosa do Castelo Rá-Tim-Bum, que até hoje, se a gente sentar para assistir, a gente se envolve, mergulha naquela fantasia. Quando foi fazer Cara e Coroa,
ela iniciou então uma sequência de vários trabalhos na dramaturgia da TV Globo, nesses 27 anos quase. Depois de Cara e Coroa, novamente com direção de Wolf Maia, a atriz interpretou a Daisy em Salsa e Merengue, novela de Maria Carmen Barbosa, e Miguel Falabella. Miguel Falabella, com o qual ela também fez uma peça de grande sucesso em mais de uma ocasião, salvo erro meu, As Sereias da Zona Sul, texto dele. E também do Vicente Pereira, se eu não estou equivocado. E depois disso, mais um trabalho com direção de Wolf Maia, que foi uma minissérie Hilda Furacão, de Glória Pérez, na qual ela interpretou a Maria Tomba-Homem, uma amiga da Hilda Furacão, do título, que era Ana Paula Arósio, e que tinha uma parceria, se a gente pode dizer isso, né? Em cena, uma parceria no sentido de que eles às vezes brigavam, se desentendiam, mas no fundo se gostavam muito e se identificavam como integrantes de um mesmo universo ali da zona boêmia de Belo Horizonte. O Cintura Fina, que era o personagem do Matheus Nachtergaele. Em seguida, ela foi Marinalva na novela Vila Madalena, de Walter Negrão, que tem um envolvimento com o seu Menês, que era o papel do Ari Fontoura, depois que ele deixou de ter maiores esperanças em relação ao amor da dona Bibiana, que era a Ioná Magalhães, que a interpretava, e iniciou os anos 2000 com outros trabalhos na dramaturgia da emissora. Em 2002, Rosi foi a Marlene, grande amiga de todas as horas de Andréa Vargas, Regina Duarte, na novela Desejos de Mulher, de Euclides Marinho. E em 2003, agora inclusive, nós podemos rever esse trabalho no canal Viva. Ela viveu a Consuelo, uma prostituta de índole um pouco duvidosa, aparecia constantemente com um dos vilões da história, o Bento Manuel, que era o Luiz Melo, em A Casa das Sete Mulheres, de Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão, com direção do Jaime Monjardim. Em 2004, a atriz deu vida àquele personagem que, junto com Morgana, é o seu momento de maior projeção até aqui na TV. E para outros momentos de grande projeção, talento não lhe falta, claro. Edilásia Sardinha, ou a Mamusca, na novela de João Emanuel Carneiro, Da Cor do Pecado, que acaba de chegar ao Globoplay e recentemente tivemos no ar no canal Viva também. Edilásia era uma viúva do Napoleão, que era representado por um retrato do Jalil Randan, e ela tinha 4 filhos, ou melhor, ela tinha 5, mas um havia sido criado pelo seu pai biológico, Afonso Lambertini Lima Duarte, ao qual ele deu o nome de Paco, e ela criou o Apolo. Os 2 gêmeos eram vividos pelo Reinaldo Gianecchini. E os outros filhos dela eram interpretados pelo Cauã Raymond, que era o Thor, o Caio Blatt, o Abelardo, e também o Pedro Neschlin, que era o Dionísio. Essa viúva controlava uma academia de luta livre e esses meninos todos eram incentivados a prosseguir com a tradição da família de campeões de luta. Só que ela tem obstáculos pela frente, como as Marias Tatame, que assediam esses meninos e podem desencaminhá-los, e o maior expoente disso é a Tina, interpretada pela Karina Bach, que se envolvia com todos eles, a ponto de não se saber bem qual deles poderia ser o pai de um filho que ela acaba concebendo. E ela tem uma grande oposição ao romance com o Frazão, que se apaixona por ela. Entra no decorrer dessa história o papel do Sidney Magal. Mas um aspecto de drama na trajetória dessa personagem, que era tão engraçada, uma personagem de história em quadrinhos, era o fato de que ela era mãe dos gêmeos, o Paco e o Apolo, perde um deles, que ela acredita morto, e acaba convivendo com o que ela não criou, porque ele, Paco, toma o lugar do irmão Apolo para viver outra vida, depois de se desiludir muito com a riqueza, com a ambição desmedida das pessoas que o cercavam e, graças a armações da sua noiva Bárbara Giovanna Antonelli, separar-se do seu grande amor Thaís Araújo Preta. Pois bem, Mamusca é um grande marco na carreira de Rosi Campos e logo em seguida ela fez uma personagem que não teve a mesma projeção. Consuelo, em América, outro trabalho com Jaime Monjardim e texto de Glória Pérez. Consuelo
Aliás, Mercedes, perdão. Consuelo era a irmã dela, um papel um pouco maior no núcleo, vivida pela Cláudia Giménez. Esse núcleo era de imigrantes mexicanos que foram fazer a vida deles em Miami, como vários outros personagens, alguns brasileiros e alguns de outras nacionalidades, estavam ali nesse recanto de turistas, de imigrantes que queriam uma vida melhor e ficavam ali centrados em Miami, nessa história do horário das 9 horas. E entre 2006 e 2007, a atriz viveu Rúbia, na novela das 6 de Duca Rachid e Thelma Guedes, O Profeta, baseada em original de Ivani Ribeiro. Em 2008, Rosy Campos foi a Tuca, editora responsável pelos trabalhos jornalísticos do Zé Bob, que era o Carmo Dalla Vecchia, em A Favorita, com seu parceiro de Mamusca, João Emanuel Carneiro. E entre 2009 e 2010, a atriz interpretou Genoveva na novela Cama de Gato, outra de Duca Rachid e Thelma Guedes, para a faixa das 6 horas. E sua filha nessa novela, Heloísa Périssé, viveu o papel de sua irmã algum tempo depois, não muito, em 2012, na minissérie de Maria Adelaide Amaral, Dercy de Verdade, que foi quando Rosy trabalhou com Jorge Fernando, que ela reencontraria num trabalho que já citaremos. Em 2011, a atriz viveu Aide, a mãe de Nathalie Lamour e de Douglas, os personagens da Débora Seco e do Ricardo Tosi, na novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, Insensato Coração, a novela das 9. E com Gilberto Braga e Ricardo Linhares, também com João Ximenes Braga e o diretor Denis Carvalho, ela viveria em 2015 Zélia, na novela Babilônia, mãe de Maria Clara Gueiros, nessa novela, que foi sua nora, digamos, em Insensato Coração, porque ela se envolvia romanticamente com o personagem do Ricardo Tosi. Aí a Maria Clara se chamava Bibi, ou Bibi, como ele chamava. Né? Em 2012, além de Dercy de Verdade, a atriz esteve no ar como Teresa, martirizada pela culpa de se sentir responsável pelo sequestro do filho de Dona Verbena, a Ana Lúcia Torre, na novela de Elizabeth Jean, Amor, Eterno Amor. E no finalzinho desse ano, virando para 2013, mais uma novela com Glória Pérez, direção de Marco Schechtman, foi Dona Cacilda, amiga de Dona Áurea, que era Susana Faini, mãe do Theo, Rodrigo Lombardi, em Salve Jorge. Glória, chame Rosy novamente para uma novela sua, com um papel que faça jus ao talento dessa atriz, porque a Mercedes e a Dona Cacilda não deram tão certo assim quanto a gente até esperava, especialmente a Mercedes, logo depois da Mamusca. Enfim, e ela viveu também Dona Miquelina em Joia Rara, mais uma parceria com Duca Rachid e Thelma Guedes entre 2013 e 2014. E aí vem aquele reencontro com o Jorge Fernando que eu citei há pouco. Depois de Babilônia, em 2015, ela viveu na novela de Valcir Carrasco, lembra? Seu contemporâneo de USP. Eta Mundo Bom, 2016, a Eponina, a irmã do seu quinzinho, que era o Ari Fontoura. Eles moravam lá na fazenda Dom Pedro II. Ela tinha várias rusgas com a sua cunhada, Dona Cunegundas, Elizabeth Savala, e esperava pelo seu amado, seu príncipe encantado, enfim, desencantar, né? Deixar de ser solteirona. E ela acabava se casando com o Pandolfo, irmão gêmeo do professor Pancrácio, ambos aí interpretados pelo Marco Nanini. Depois, o mesmo casal, Marco Nanini e Rosy Campos, se reencontraria numa outra novela do Valcir Carrasco, A Dona do Pedaço, de 2019, aí com Rosy no papel de Doroteia. Entre as duas, ela teve um papel muito relevante na novela de Mário Teixeira, em 2018, na faixa das 7, O Tempo Não Para. Ali ela viveu Dona Agustina, a esposa do Dom Sabino, que era o Edson Celulari, matriarca da família que passou mais de 100 anos congelada. E descongelada surgia nesse Brasil do princípio do século XXI, muito diferente daquele ao qual todos estavam habituados. E disputava esse marido com Cristiane Torlone, sua parceira na primeira novela que a Rosy fez na TV Globo, Cara e Coroa.
Essa é uma atriz muito querida, realmente. Para minha geração tem muito significado, por causa da Morgana e por causa dessa admiração surgida pela Morgana, que nos fez ver com muito carinho, com muita atenção, todos esses trabalhos que vieram depois. É claro que vai faltar coisa, não dá tempo da gente falar tudo. Ela fez cinema também, Avassaladoras, Lua Cheia, entre muitas outras coisas. Mas, seja pela Mamusca, seja pela Morgana, seja pela Maria Tomba Homem, enfim, pela Tuca, a favorita, uma novela que está se tornando aí cult, a gente pode dizer, você com certeza já viu e já admirou a Eponina, algum trabalho dessa grande atriz, a Rose Campos, que eu espero que, caso veja esse nosso vídeo, goste dele. Você que é fã dela, espero que goste também. E semana que vem, vale a pena estar de volta. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência.